Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós já vamos começar a aula falando com Deus, o que é maravilhoso. Então feche seus olhos e já ore comigo. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, por mais uma oportunidade de aprender da Tua Palavra, de entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar através da Bíblia. Nos ajude a entender e também a praticar em nossas vidas a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Vejam só o que eu trouxe para a aula de hoje. O que será que nós vamos fazer com isso? Será bolo? Será biscoito? Nada disso. Vamos fazer massinha! Mas não dá para fazer massinha sem meter a mão na massa. Então vamos lá? Enquanto eu misturo os ingredientes, deixa eu perguntar para vocês. Vocês sabem o que é um oleiro? Um oleiro, muito diferente do que muita gente pensa, não é quem trabalha com óleo. O oleiro, ele também não trabalha com massinha. Na verdade, ele trabalha com barro, com argila. Essa massinha que a gente está fazendo hoje vai representar esse barro, essa argila. Ele também é conhecido como ceramista. E ele pode trabalhar com a argila, com o barro, também sobre uma roda. E essa roda vai girando enquanto ele modela o barro. Desse barro, ele pode fazer muitos utensílios. Antigamente, os utensílios de barro, eles tinham muita serventia e eram muito usados. Os vasos de barro, por exemplo, eles eram utilizados para guardar água, azeite, vinho e muito mais. A profissão de oleiro era muito comum na época do profeta que nós estudaremos hoje, que é o profeta Jeremias. Jeremias morava numa cidade chamada Ananote. Diferente, né? Pois então, naquela época, o povo estava muito afastado de Deus. Eles estavam muito idólatras, pois adorando outros deuses. Já que o povo não demonstrava qualquer arrependimento, o Senhor resolveu mandar um mensageiro ao povo para dizer que algo terrível aconteceria com eles. Adivinha quem foi o mensageiro? Claro que foi o Jeremias. Mas aí vocês devem pensar, nossa, Jeremias era muito corajoso, muito ousado para ir falar com o povo que algo terrível aconteceu. Realmente, Jeremias foi muito corajoso e ousado também. Mas não foi assim desde o princípio, não. Vamos juntos ver como é que essa história começou? Primeiro, o chamado de Deus para Jeremias foi algo assim lindo. Peguem a Bíblia de vocês e abram comigo lá em Jeremias 1, versículo 5. Vamos ver como que isso aconteceu. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Gente, que coisa maravilhosa! Antes mesmo de Jeremias nascer, o Senhor já tinha o escolhido para ser o profeta das nações. Então, Jeremias, antes lá de entrar na barriguinha da mãe, muito antes, já tinha sido escolhido pelo Senhor. O Senhor sempre sabe de todas as coisas. Isso é maravilhoso, não é mesmo? Mas sabe, mesmo assim Jeremias teve medo. E logo no versículo seguinte, ele fala, Senhor, mas logo eu pareço uma criança falando, e eu não sei de nada, Senhor, eu sou bobo toda a vida.
Jeremias estava querendo dizer para o Senhor que ele não se sentia apto, não se sentia com tudo o que precisava para assumir uma responsabilidade tão grande. Realmente era uma responsabilidade enorme falar para o povo que algo terrível viria sobre eles e que era Deus que estava mandando dizer. Seria difícil. Mas o Senhor não desistiu de Jeremias, mandou Jeremias ir assim mesmo. Mas Jeremias, mesmo assim, continuava com medo. Foi então que Deus disse para Jeremias: Jeremias, não tenha medo. Eu estou com você o tempo todo para livrá-lo. Sabe, nós podemos fazer uma lista dos nossos medos. São muitos, nem cabem nas mãos. Mas o Senhor promete estar conosco sempre, assim como Ele prometeu a Jeremias. Ele está com a gente para nos livrar do mal. Então Deus tocou os lábios de Jeremias e determinou: hoje eu o estabeleço você, Jeremias, sobre todo o reino e sobre todas as nações. Você é o profeta que vai falar para o reino e para as nações. Foi uma tarefa muito difícil para o Jeremias. As coisas que ele tinha para dizer nem sempre eram boas. Aliás, eram coisas terríveis. Uma das coisas que Jeremias teve que dizer para o povo é que, por causa do seu pecado, o povo seria levado para terras estranhas, terras distantes, e teria que viver 70 anos longe de suas casas. Muitos deles viveriam como escravos. Seria uma vida muito difícil. Seriam anos muito difíceis para o povo de Deus, mas não seria o fim deles. Após esses 70 anos, o Senhor resgataria o povo e traria de volta para o seu lar, para a sua vida. Deus falava com Jeremias de formas muito diferentes, de diversas formas, na verdade. E teve uma vez que o Senhor mandou Jeremias ir à casa do oleiro. Vocês lembram que o oleiro faz? Objetos de barro, não é mesmo? Pois é, o Senhor mandou que Jeremias fosse até a casa do oleiro e lá ouvisse o que ele tinha a dizer. Então lá foi o Jeremias e lá ele viu o oleiro trabalhando com o barro. E o oleiro, enquanto tentava fazer um vaso, o vaso se desmanchou na mão dele. Então o oleiro pegou aquele barro, juntou todo de novo e começou mais uma vez a formar um novo vaso. Um vaso bonito, grande. Um vaso novo. Foi então que Deus disse para Jeremias: acaso não poderei fazer eu com vocês, Israel, como esse oleiro está fazendo? Vocês são como o barro na minha mão. O Senhor ensinou para Jeremias e nos ensina que nós somos como o barro na mão dele. O oleiro remodela o barro mal formado e o Senhor remodela a nossa vida, transforma a nossa vida, tornando ela mais pura, moldando conforme a sua vontade. O Senhor quis dizer que o povo que andava longe, distante da vontade de Deus, precisava das mãos do Senhor, transformando as suas vidas para serem remodelados, para terem uma vida nova, conforme a vontade do Senhor. O Senhor, Ele pode remodelar a nossa vida. Às vezes a gente sente que precisava mudar um pouco, né? Que a gente precisa ser alguém diferente. Alguém mais obediente, alguém com a vida mais correta. E é nesse momento que a gente pede ao Senhor que molde a nossa vida como um oleiro molda um vaso. Quando nós nos entregamos por completo nas mãos do Senhor, somos como aquele vaso na mão do oleiro. O Senhor nos molda por completo, de forma excelente, conforme a sua vontade. Esse
é o momento que nós podemos nos entregar por completo nas mãos do Senhor. Nós podemos confessar que só Jesus pode nos dar a salvação. Entregar a nossa vida por completo a Ele e pedir que Ele transforme a nossa vida, nos dando novo molde, para nos tornarmos mais obedientes, para nos tornarmos conforme a perfeita vontade do Senhor diz. Você crê que o Senhor pode transformar a sua vida e moldá-la? E às vezes esse processo dói, tá? Às vezes a gente tem que abrir mão de coisas que a gente gosta muito, mas que nos afastam de Deus. A gente tem que abrir mão de maus hábitos, de falar algumas coisas feias, de fazer coisas que não agradam ao Senhor. Isso não é tão simples assim, não. Mas, assim como o Senhor esteve com Jeremias e tornou Jeremias pronto para falar e para transmitir a sua palavra, Jeremias tinha medo. O Senhor também está conosco. Você crê? Você crê que o Senhor pode transformar a sua vida como um oleiro transforma um barro? Diferente de mim, que não sei trabalhar com massinha, estou aqui só brincando, mas transforma o barro em peças bonitas, em peças úteis. O Senhor pode transformar a nossa vida de uma forma linda, de uma forma que agrade a vontade dEle, onde o pecado fica distante e nós nos aproximamos cada vez mais de Deus. Você crê nisso? Se você crê, feche seus olhos agora e ore comigo. Eu vou orar bem devagar para que você possa repetir as frases que eu disser, tá bom? Senhor nosso Deus, muito obrigada por esse dia. Eu entrego a minha vida em suas mãos, para que o Senhor molde a minha vida conforme a tua vontade. Eu creio que só Jesus pode me dar a salvação. Transforma minha vida e cuida de mim. Em nome de Jesus. Amém. Hoje a gente não vai literalmente brincar junto como a gente faz toda a aula. Na verdade, eu vou deixar aqui os ingredientes para você poder fazer a massinha aí na sua casa com autorização do seu responsável. Peça para o responsável, se ele autorizar, você pega os ingredientes e faz a massinha também, tá bom? Um beijo, fui! Fazer a massinha é muito fácil e muito divertido. Você vai precisar de 2 xícaras de chá de farinha de trigo, meia xícara de chá de sal, 2 colheres de sopa de óleo de cozinha, 15 gotas de anilina colorida, não é obrigatório, apenas é para dar cor na massinha, e água aos poucos, suficiente para dar o ponto na massa. Depois de brincar, se você não quiser que a massinha endureça igual o barro depois de moldado, deixe bem embalado em saco plástico ou recipiente fechado dentro da geladeira. Divirtam-se, que o Senhor molde a vida de cada um de vocês de uma forma muito especial.